Paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal Padre Alisson Parra Oficial. É um prazer tê-lo aqui comigo para juntos adentrarmos na riqueza da Palavra de Deus. Se você está chegando pela primeira vez ou tem acompanhado nosso canal e não fez a sua inscrição, o faça, pois assim o YouTube vai entender que mais pessoas poderão se interessar por esse conteúdo que nós produzimos, que é sempre produzido de uma maneira muito simples, direta, para ajudá-lo na experiência da Palavra de Deus. Eu convido que você fique até o final. Nós sempre deixamos aqui abaixo do vídeo o evangelho que será do domingo agora. E para você também poder ler esse evangelho, voltar, refletir, é muito importante que você faça esse processo de reflexão. Nessa semana eu vou postar este vídeo hoje, né, sexta-feira, geralmente eu faço nas quintas, porque começaram as minhas atividades aqui do doutorado, tenho estudado outras línguas também, antigas e estrangeiras, então tem me tomado um certo tempo, mas sempre, se eu não postar na quinta, eu vou postar na sexta ou no sábado de manhã, sempre antes de você ir à Santa Missa e ajudá-lo. Então não deixe de compartilhar essa informação, porque tem tantas coisas ruins na internet. Vamos compartilhar as coisas boas que nos são oferecidas, por meio desse grande meio de evangelização. Vamos então agora degustar a palavra de Deus juntos? Conto com a sua presença e a sua companhia por esses minutos à frente. Nós, neste final de semana, 29º domingo do tempo comum, temos nos encaminhado aos poucos para o final do ano litúrgico, ano B, dedicado ao Evangelho de Marcos. Aos domingos temos escutado esse evangelista. O texto para este domingo é Marcos, capítulo 10, de 35 a 45. Você pode pegar depois na sua casa e vê-lo com atenção na sua Bíblia. O que acontece? Uma coisa nós temos que compreender. A liturgia, o corte que nós falamos, as escolhas das leituras para a liturgia, ela tem a finalidade do contexto litúrgico. Nem sempre essas perícopes, que são perícopes? São partes do Evangelho, da Bíblia, foram escolhidas baseadas em critérios bíblicos, mas no critério celebrativo. Hoje acontece isso. No final de semana passada, nós lemos até o versículo, se você pegar a sua Bíblia, capítulo 10, versículo 31, e nós vamos ler agora a partir do versículo 35. Então, não vamos escutar dos versículos 32 a 34. Na minha opinião, esses versículos são fundamentais para nós entendermos o Evangelho. Então, você poderá lê-los depois na sua Bíblia, não vai estar aqui. Por quê? Porque é a terceira vez que Jesus apresenta a realidade do mistério da paixão. E tem uma cena muito interessante que nós não escutamos, infelizmente, que mostra lá no versículo 32 que Jesus ia à frente deles. Se Jesus ia à frente deles, os discípulos iam atrás. Isso é discipulado. Discipulado é seguir os passos de Jesus. Então, na reflexão do Evangelho, isso pode ser acentuado como qual que é o critério por qual todo esse contexto nós estamos escutando há vários domingos, é o seguir os passos de Jesus. O próprio Senhor tinha falado para nós, isso sim nós escutamos na liturgia, que aquele que quiser salvar a sua vida a perderá, mas o que perder a sua vida por causa de mim do Evangelho, esse a salvará. Então, ser discípulo é perder a vida por Jesus. Na medida que nós o seguimos, fazemos com ele o seu caminho em direção a Jerusalém. Nesses versículos que não aparecem, aqui os discípulos têm algumas atitudes, eles ficam cheios de estupor, eles têm medo diante daquilo que Jesus começa a dizer somente a eles, a esse grupo. Ora, essas reações já estão presentes em todo o Evangelho de Marcos. Por exemplo, o estupor, nós vemos em Marcos 1, 27, quando Jesus fez o seu primeiro milagre, as multidões ficaram admiradas. Depois o medo, os próprios discípulos sentiram medo em Marcos capítulo 4, 41, diante da cena de Jesus na barca, que silencia as águas tempestuosas do mar. E depois, a surpresa, nós já tínhamos isso em 10, 24, quando Jesus falou no Evangelho do último domingo sobre a dimensão do rico. Ora, os discípulos têm clareza, Jesus aqui é bem claro sobre o que vai acontecer com ele. Se nós pegássemos esses verbos que aparecem, por exemplo, nos versículos 33 a 34, poderíamos reconstituir tudo aquilo que vai acontecer de Marcos 14 a 16. Isso é dado a quem? Veja, tomando os discípulos novamente consigo. É aos discípulos que seguem o Senhor, os 12, que é revelado o segredo por excelência da vida de Jesus, que é a sua entrega da vida e que ele ressuscitará. Diante disso, quando sim se fala uma vez, duas, fala a terceira vez, ou seja, isso aqui é algo importantíssimo
para nós compreendermos a dinâmica, então, do Evangelho, do próprio Evangelho de Marcos. Nós que somos os leitores do Evangelho, nós temos a capacidade de ter uma dimensão crítica em relação àquilo que foi apresentado. Então, nós temos, pela dimensão da narrativa, a capacidade de avaliar, mas qual que é a reação dos discípulos? Porque nós já sabemos o que aconteceu com Jesus, mas como eles chegaram a acolher o mistério de Cristo. Então, é uma maneira também de nós avaliarmos a nossa própria vida, se de fato a palavra de Jesus, que Jesus insiste uma vez, duas, três vezes, se de fato nós queremos acolhê-la. E veremos no Evangelho de hoje, agora sim, a partir do versículo 35, que mesmo Jesus apresentando seu mistério pascal aos discípulos de maneira muito bem clara, chamando os discípulos a darem a vida por ele, os discípulos não querem entender. Eles estão numa espécie de cegueira, cegueira espiritual, cegueira intelectual, não querem ver aquilo que é evidente, já que Jesus tem se dedicado durante todo o caminho a esse ensino. Infelizmente, essa cegueira às vezes pode atingir também cada um de nós que participa da Santa Missa. Quando nós lemos o Evangelho, versículo 35, que o Evangelho começa agora, diz que Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Veja, essa pergunta aqui, de quem eram Tiago e João? Vamos lembrar que eles estão entre os primeiros discípulos de Jesus, Marcos 1, 16 a 20. Tiago e João, juntamente com Pedro, vira ao que Jesus fez em relação à filha de Jairo, em Marcos capítulo 5, versículo 37, e os dois participaram da cena da transfiguração, quando o pai diz: Este meu filho amado, escutai-o. Então eles fazem parte dos principais discípulos entre o grupo dos 12. A eles foi dado um conhecimento superior, mas esse conhecimento não os leva a ter um coração de fato aberto à realidade da cruz ainda. Mais tarde terão, porque eles pedem para Jesus que nós queremos sentar um à direita e outro à tua esquerda quando estiveres na tua glória. Isso tem várias interpretações sobre esse pedido. Uma delas é que João e Tiago têm aqui na cabeça a mentalidade que era dos reis do Oriente Médio antigo próximo, quer dizer, o rei com a sua corte, o rei quando se apresentava sempre sentado ao trono e ao lado os seus nobres, à direita e à esquerda. Então a concepção de glória aqui deles é uma glória ainda muito mundana. O termo glória aqui, nós podemos olhar lá para o hebraico, que é a kavod. A glória no Antigo Testamento, do ponto de vista bíblico, significa a plenitude da presença de Deus. Não é a glória a modo humano, porque a glória humana ela está relacionada ao poder, ao sucesso, a você subjugar os seus inimigos. Então, podemos dizer que eles estão ainda dominados por sonhos que são sonhos mundanos, sonhos satânicos. Quer dizer, não é só Pedro que é tentado por Satanás ao querer que Jesus não assuma a cruz, afasta longe de ti, Senhor, essa cruz. Quando Pedro começou a recriminar o Senhor, então é uma tentação, a tentação do poder. O equívoco está no modo de entender a glória, portanto, de Tiago e João, e veja, eles querem fazer que Jesus faça a vontade deles, não eles fazerem a vontade de Jesus. É a grande questão aqui. Muitas nós seguimos o Senhor, mas nós não queremos fazer a vontade de Cristo. E mais do que a própria vontade de Cristo, fazer a própria vontade do Pai. Jesus no Getsemane vai nos mostrar exatamente isso. Pai, afasta de mim esse cálice, no entanto não seja feita a minha, mas a tua vontade, ó Pai. Então a glória humana, que é derrotar os inimigos, que é sucesso e prestígio, é uma glória que ela é passageira, mas não é a glória que proposta pela cruz do Senhor. E muitas vezes nós projetamos sobre Deus essa mentalidade. Em alguns discursos e alguns posicionamentos religiosos, usamos a imagem de um Deus glorioso, mas um Deus glorioso segundo os nossos esquemas mentais. Ou seja, o nosso Deus é poderoso porque ele vai me ajudar a derrotar o meu inimigo, ele vai me colocar no primeiro local, mas será que é isso mesmo? Nós deveríamos tomar certo cuidado com alguns discursos que pairam as redes sociais e está na boca das pessoas, infelizmente. A glória de Deus só pode ser reconhecida na face amorosa de Cristo. A glória de Deus é a cruz do seu Filho Jesus. Isso aqui que é o paradoxal. Então, é esse mistério da cruz que os discípulos não querem acolher, porque estão dominados por essa mentalidade mundana. Veja que, ao querer que Jesus faça a vontade deles, Jesus vai dizer o seguinte, que eles não sabem o que eles pedem, que na realidade que o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais o Pai aos quais foi destinado. Foi destinado por quem? Por Deus. Ou seja, existe uma questão de dom, de aceitação,
de uma certa vocação. Jesus que estar à direita ou à esquerda, no Evangelho de Marcos só vai aparecer na questão dos dois bandidos, um à direita e outro à esquerda. No fundo, está associado ao mistério da cruz. Sentar à direita e à esquerda é sentar-se à direita e à esquerda da cruz de Cristo. Mas não é que nós devemos ser como aqueles dois, no caso os bandidos, como Marcos coloca, diferente dos outros evangelhos, mas assumir a dinâmica da cruz. E aí tem o cálice, a afirmação sobre o cálice e o batismo, que eles podem ter dois sentidos. Tem o cálice da comunhão, sentido positivo, o batismo como batismo de purificação, de comunhão de vida, mas tem um sentido negativo no sentido de, não que é negativo, mas de doação de vida. Evidentemente que aqui dentro do Evangelho de Marcos, dentro do contexto dos versículos 32 e 34, Jesus está usando essas duas categorias como uma questão da doação de vida. Quer dizer, eles vão beber o cálice, eles vão ser batizados, sim, vão poder participar do mistério da paixão, seja pelo martírio ou de outra forma? Sim, mas isso não significa que isso é sinal de mérito, mas de graça. Então, eles devem receber isso como sinal da graça do Senhor. O evangelho é um pouco longo, a gente vai ter que reduzir um pouco mais. Os demais 10 ouvem toda essa história, ficam indignados. Nós podemos dizer que, então, uma grande briga no meio da igreja, eles já vinham discutindo sobre quem era o maior anteriormente. Vocês vão ver que isso apareceu lá no capítulo 9, versículo 33, e eles ficaram em silêncio, Jesus já tinha corrigido. É um problema grande entre os discípulos. Jesus está querendo dizer exatamente isso, que entre os discípulos, o que deve marcar dentro da perspectiva da cruz, da entrega da vida, o dom da vida, não são os primeiros lugares, é o modo humano, a glória humana, que é em sistema piramidal, mas em sistema em que a gente quebra isso e coloca, na realidade, o serviço como fundamento para a nossa vida. Como que é o modo como alguém se torna grande? Jesus não nega isso, que nós podemos nos tornar grandes, mas o modo justo à luz do Evangelho é o serviço. E aqui Jesus usa duas palavras, ele usa que a gente traduz servo, mas pode traduzir como escravo. O escravo é aquele que está em função do seu padrão, o servidor, diáconos, é aquele que é livre no fazer. Então, o serviço cristão significa que o servo não pertence a si mesmo, mas ao seu Senhor. O servo pertence a Deus. E ao pertencer a Deus e ao seu mistério, nós os colocamos, agimos como o Filho de Deus, como Jesus, no sentido de entrega da vida. Então Jesus aqui apresenta o verdadeiro rosto de Deus, ou seja, um Deus servidor, de um Deus que faz o bem para a humanidade, e ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse versículo é o que fez com que a escolha de Isaías 53 acontecesse para a primeira leitura. Existe uma interpretação que mostra essa fala em sinal de expiação, Jesus que se entrega para nos libertar da questão do pecado e nos inserir na dinâmica da graça dentro do contexto litúrgico. Outros interpretam isso segundo Isaías 43, mas o mais importante é mostrar que Jesus veio resgatar e libertar a humanidade de quem? Dentro da ótica do Evangelho de Marcos, do poder do maligno. Toda a ação de Jesus no Evangelho de Marcos é para combater o mal. Na medida que Jesus anuncia sua palavra e realiza suas ações, o reino de Deus é manifestado. Desde o primeiro milagre de Jesus, que os 4 primeiros discípulos, inclusive Tiago e João, puderam contemplar lá na sinagoga em Cafarnaum. Então Jesus veio libertar o homem do poder do maligno e o liberta, agora sim, a partir da sua palavra, a partir das suas ações, mas a partir da sua própria entrega por amor à humanidade. Para nós concluirmos o que nós podemos trazer para a nossa vida, infelizmente, essas situações de pensamento mundano, o Papa Francisco tem falado sobre o mundanismo espiritual, pode estar presente em nossas comunidades. Quando esse pensamento entra no grupo dos discípulos, isso gera cismas, brigas, divisões. As brigas e divisões entre os cristãos muitas vezes não foram motivadas por questões doutrinais, mas por questões de poder político, poder econômico, e nós devemos sempre tomar cuidado. O que fundamenta a unidade da igreja não são as minhas expectativas nem as minhas vontades, mas o que fundamenta a igreja é a união ao redor de Cristo, que vai à nossa frente e nos convida a entregar a vida, e ir com ele até Jerusalém para viver o mistério da cruz. Então você é chamado a olhar para a sua vida, se você de fato é servidor. Eu me lembro uma frase que eu sempre citava, que quem não serve, não serve. Ou seja, quem não serve, não serve. Então quem não tem espírito de servidor, não serve para ocupar ministérios, não serve para estar à frente das questões, porque não vai estar imbuído do espírito de dar a vida, de contribuir para o bem do outro, mas para ocupar os primeiros lugares.
Isso pode acontecer entre os leigos, nas comunidades, entre os padres, entre os bispos. É a doença do poder, da mania do poder que gera a divisão. Então é a cegueira, né? E essa cegueira o Senhor tem que nos libertar porque ela continua ainda presente, infelizmente, entre nós. Então, participar do cálice do Senhor, ser batizado no mistério da sua paixão, nós podemos, mas independentemente do que nós vamos receber, nós o fazemos porque nós queremos dar a vida por Jesus. Quem dar a sua vida por causa do Evangelho, esse a salvará. Não se torna questões de postos, mas de salvação, de participação do mistério do amor de Jesus que se doa para a nossa salvação. Quantas pessoas precisam ser resgatadas, libertadas do poder de Satanás? Se libertadas da mania de poder, do orgulho, da escravidão de outras naturezas. E você é parte disso, mas você só vai conseguir ajudar Jesus nesse processo se também você for libertado da glória mundana, para assumir a glória divina, que significa a presença amorosa, bela de Deus na nossa vida, de um Deus que nos serve e que nos quer salvar. Você topa seguir Jesus ou prefere ficar discutindo e pedindo a Jesus que ele faça a sua vontade? Aqui está a questão, se você é discípulo ou não do Senhor. Não deixe de compartilhar, não deixe de celebrar bem essa Santa Missa e pedir conversão e perseverança ao Senhor no caminho, nesse caminho rumo a Jerusalém, que ele vai à nossa frente. Uma ótima semana para todos vocês.